Muitas pessoas ao redor do mundo acreditam em Jesus, mas isso não significa que todas tenham a mesma crença sobre ele. Na verdade, o Jesus da Bíblia e o Jesus do Alcorão têm o mesmo nome, a mesma mãe, Maria, e ambos realizaram milagres. Mas as histórias, identidades e papéis deles nas duas religiões são muito diferentes. Sim, ele é respeitado em ambas. Nasceu de um nascimento milagroso, realizou milagres impressionantes e, de acordo com as duas religiões, voltará nos últimos tempos. Mas é aí que terminam as semelhanças e começam as enormes diferenças, que são quase opostas. Neste vídeo, vamos discutir apenas 7 das muitas diferenças entre o cristianismo e o Islã, quando se trata das crenças sobre Jesus Cristo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Primeiro, o nascimento milagroso de Jesus. Para entender a diferença entre o Jesus da Bíblia e o Jesus do Alcorão, precisamos voltar aos tempos antigos, à época dos profetas. Na Bíblia, a história de Jesus começa centenas de anos antes de seu nascimento. Milhares de anos antes de Belém, já havia uma antiga indicação de Deus. De acordo com o profeta Isaías, cerca de 800 anos antes do nascimento de Jesus, a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Isso significa nascimento virginal, um milagre. E não foi só Isaías quem disse isso. Até mesmo Miqueias deu o local exato do nascimento. Mas tu, Belém, de ti sairá o governante de Israel. Então está claro na Bíblia. Já se sabe quem é a mãe. Já se sabe a linhagem. Já se sabe o lugar. Já se sabe a missão. Ele não é uma criança comum. Ele não é apenas um profeta. Ele é o Messias, o Filho de Deus, e o cumprimento do plano de Deus desde os tempos antigos. Mas como é isso no Alcorão? Também há uma referência ao nascimento de Jesus, mas o contexto é bem diferente. No Islã, não há uma longa lista de profetas anunciando a vinda de Jesus. Não há Isaías ou Miqueias dando detalhes. O que existe é algo direto. De acordo com a Sura 3, o anjo disse a Mariam: Deus traz para você boas novas de uma palavra dele. Seu nome será o Messias, Jesus, filho de Maria. Aqui, Jesus é chamado de Messias, mas no Islã, Messias significa escolhido ou designado, não é Deus encarnado. No Alcorão, Jesus é um profeta importante, mas não é Deus e não é filho de Deus. E há outra grande diferença. No Islã, Jesus não é o centro das antigas profecias, porque o último profeta, de acordo com a crença deles, é Maomé. Na Bíblia, todos os profetas, de Gênesis a Malaquias, apontam para Jesus, mas ambos têm um ponto importante em comum. O nascimento de Jesus foi anunciado por um anjo. Na Bíblia, em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel visitou Maria em Nazaré e disse: Você dará à luz um filho. O nome dele será Jesus. Na fé cristã, isso não é apenas um anúncio. Este é o momento em que foi revelado que Deus se tornaria humano. A criança que nascerá será chamada de Filho do Altíssimo, o Salvador. No Alcorão, na Sura 19, aconteceu a mesma coisa, mas a mensagem é bem diferente. O mensageiro espiritual apareceu para Mariam e disse: Eu sou o mensageiro do seu Senhor para lhe dar um filho puro. Não foi dito que essa criança se tornaria Deus. Não foi dito nada sobre redenção dos pecados. Jesus, no Alcorão, é um profeta, não o Senhor. Nos 2 livros sagrados há um mensageiro importante, Gabriel. E ambos têm uma única mulher, Maria, uma virgem escolhida por Deus. Mas aqui terminam as semelhanças, porque o significado desse acontecimento é completamente diferente nas duas religiões. Na Bíblia, quem nasce é o Filho do Altíssimo. No Alcorão, Jesus, ou Isa em árabe, é um servo puro e escolhido de Deus, mas não é Deus. Para os muçulmanos, o nascimento dele é um milagre, mas ele não é filho de Deus. No cristianismo, esse momento é mais do que um milagre. Esse é o momento em que Deus se fez carne. O próprio Deus entrou em um corpo humano, como o nascimento de Jesus é contado na Bíblia. Na Bíblia, Jesus nasceu em Belém. Em uma noite tranquila e simples, Maria, cansada de uma longa viagem, deu à luz em uma manjedoura. Um lugar com cheiro de feno, com animais, sem cama luxuosa, mas o céu não ficou mais em silêncio.
Ele se abriu, brilhou e os anjos cantaram. Os pastores foram as primeiras testemunhas, enquanto lhes era anunciado: hoje nasceu para vocês o Salvador, Cristo, o Senhor. No cristianismo, esse nascimento não é apenas o nascimento de um bebê. Este é o momento em que o Eterno entrou no mundo humano, a palavra de Deus que se fez carne. Agora, como isso é descrito no Alcorão? Aqui fica clara a grande diferença. No Alcorão, Jesus não nasceu em Belém, não nasceu numa manjedoura, e não havia pastores nem luzes celestiais. Ele nasceu debaixo de uma tamareira, em um lugar distante e isolado. Maria estava sozinha, sem José, sem animais por perto, sem ninguém para ajudar. Está escrito na Sura 19, ela levou a criança e foi para um lugar distante, e quando as dores do parto chegaram, ela se apoiou em uma tamareira. E em meio à dor e ao medo, Maria exclamou: quem dera eu tivesse morrido antes disso acontecer. Não havia testemunhas humanas, nenhum anjo cantando, nenhuma luz no céu, mas uma voz vinda de baixo falou: não tenha medo, o seu Senhor colocou um riacho aos seus pés. Sacuda o tronco da tamareira e tâmaras frescas cairão para você. Coma, beba e descanse. Um milagre silencioso, pessoal e muito íntimo. O momento exato do nascimento não é mencionado no Alcorão. Não há detalhes sobre como Maria deu à luz, como era o bebê ou se havia alguém lá. Na próxima parte da história, Maria já está segurando o bebê enquanto retorna para sua cidade. E é aqui que acontece uma cena única na Bíblia. Quando ela chegou, foi imediatamente acusada e julgada pelas pessoas que a viam. Maria permaneceu em silêncio, mas não foi abandonada, porque foi o próprio bebê recém-nascido quem falou. Segundo o Alcorão, o bebê disse: eu sou servo de Alá. Ele me deu um livro e me fez profeta. Um recém-nascido defendendo sua mãe. Não existe essa versão na Bíblia. No Alcorão, ele não diz que é Deus, mas sim profeta e servo de Deus. Tanto a Bíblia quanto o Alcorão ensinam que Jesus nasceu da Virgem Maria, mostrando semelhanças e diferenças. Um nascimento milagroso sem pai. Mas a história e o significado desse nascimento são completamente diferentes. Na Bíblia, ele nasceu em Belém, a anjos e pastores, o Filho de Deus, o início do cumprimento de uma antiga profecia, Deus feito carne. No Alcorão, Belém não é mencionada. Nascido debaixo de uma palmeira, Jesus é profeta, não Deus, sem testemunhas humanas. Isa falou do berço como mensageiro de Alá. E aqui mostra-se a primeira grande diferença entre o Jesus da Bíblia e o Isa do Alcorão. 2. Revelando a verdadeira identidade de Jesus. Quando você pergunta à Bíblia quem realmente é Jesus, ela não hesita. A resposta vem direto do primeiro versículo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. No cristianismo, a imagem é clara. Jesus é o centro de toda a história da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Todas as profecias, todos os acontecimentos, todas as promessas de Deus apontam para ele. Ele foi profetizado por Isaías, apresentado por Gabriel, chamado de Filho amado, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e voltará como Rei dos Reis. Ele não é apenas um mestre, ele não é simplesmente um profeta. Ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Salvador. No cristianismo, Jesus é Deus que se fez carne. Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Ele não apenas ensinou, ele salvou a humanidade através de sua morte e ressurreição. Ele não veio apenas para consertar a sociedade, ele veio para reconciliar o homem com Deus. Mas o Alcorão tem uma resposta diferente. No Islã, Jesus, ou Isa, filho de Mariam, não é Deus, não é filho de Deus e não faz parte da Trindade. Para os muçulmanos, dizer que Deus tem um filho é shirk, ou seja, atribuir um igual a Alá, o pecado mais grave no Islã. No Alcorão, Jesus é um grande profeta, nascido de forma milagrosa, puro desde a infância, dotado de sabedoria e milagres. Mas ainda assim, é humano, não Deus. Está dito no próprio Alcorão. No Islã, Jesus é o mensageiro, não o Senhor. Ele trouxe o Injil, o Evangelho original.
não para ser o Redentor, mas para confirmar a Torá e preparar a vinda de Muhammad, considerado o último profeta. Na Bíblia, Jesus perdoa pecados, anda sobre as águas, recebe adoração e diz: "Quem me viu, viu o Pai." No Alcorão, Jesus também realiza milagres. Ele cura, ressuscita os mortos e fala desde o berço. Mas, segundo o Islã, tudo isso aconteceu com a permissão de Allah, não pelo seu próprio poder. Número 3, os milagres e o ministério de Jesus, Bíblia versus Alcorão. Agora entramos em uma das partes mais poderosas da história de Jesus, seus milagres e ministério. Aqui é onde o cristianismo e o Islã se encontram, mas também onde eles estão mais distantes um do outro. Tanto a Bíblia quanto o Alcorão dizem que Jesus, ou Isa em árabe, fez coisas que seriam impossíveis para uma pessoa comum. Ele curou os doentes, ressuscitou os mortos e realizou milagres que vão além das leis da natureza. Mas mesmo que os acontecimentos sejam parecidos, a origem, o significado e o propósito dos milagres de Jesus são muito diferentes nas duas religiões. Jesus na Bíblia. Milagre com autoridade própria, segundo a Bíblia. O ministério de Jesus durou apenas 3 anos, mas isso já foi suficiente para abalar o mundo inteiro. Ele não apenas ensinou, mas agiu com poder. Ele fez coisas que ninguém mais foi capaz de repetir. Curou cegos, purificou leprosos, multiplicou pães e peixes, acalmou a tempestade com uma palavra, andou sobre as águas e ressuscitou mortos. Um dos momentos mais impressionantes foi quando ele chamou Lázaro para fora do túmulo. Segundo João, Jesus gritou: "Lázaro, venha para fora!" E o morto saiu andando. Quem pode chamar um cadáver e fazê-lo voltar à vida? Para os cristãos, a resposta é clara: só Deus pode fazer isso. Na Bíblia, Jesus não pede poder emprestado. Ele mesmo é a fonte da autoridade. Ele perdoa pecados, ressuscita mortos e proclama o reino de Deus. Por isso foi amado por muitos e odiado por outros. Jesus no Alcorão. Milagre pela permissão de Allah. Agora vamos ver a versão do Alcorão. No Islã, é verdade, Jesus também realizou milagres. Há algumas semelhanças com a Bíblia, como curar cegos, curar leprosos e ressuscitar mortos. Mas aqui há uma frase repetida: pela permissão de Allah. Ou seja, com a permissão de Allah. Não apenas uma vez, mas repetidamente, quase em todo milagre. Por exemplo, Isa disse: "Vou fazer um pássaro de barro. Vou soprar nele e ele voará com a permissão de Allah." No Alcorão, nunca foi mostrado que Jesus tinha poder próprio. Ele era apenas um profeta obediente. Todos os seus milagres foram presentes, não poderes naturais. E há 2 milagres no Alcorão que não são mencionados na Bíblia. Jesus falou enquanto ainda era um bebê. Ele fez um pássaro de barro e deu vida a ele. Mas mesmo sendo impressionantes, ele nunca declarou ser Deus. Em vez disso, ele falou do berço para mostrar sua missão como profeta, não como filho de Deus. No Islã, dizer que Jesus é Deus é um dos pecados mais graves, chamado de shirk. É associar alguém como igual a Allah. Missão diferente, propósito diferente no Alcorão. Jesus é um profeta. Sua função é confirmar a Torá e preparar a vinda de Muhammad, o último profeta. Na Bíblia, Jesus não é apenas o mensageiro, ele é a própria mensagem. Seu ministério vai diretamente para a cruz. Ele é o sacrifício pelos pecados da humanidade. Jesus, na Bíblia, sabe que veio para morrer e ressuscitar. No Islã, ele não foi crucificado e não morreu. Por isso, também não existe o conceito de redenção dos pecados. E é aqui que entra a próxima grande pergunta. Se Jesus não foi crucificado de acordo com o Alcorão, como e por que ele desapareceu do mundo? É isso que vamos discutir a seguir. Quando falamos sobre as diferenças entre o cristianismo e o Islã em relação a Jesus, esta é a parte mais profunda e sensível, a morte de Jesus. É aqui que as duas religiões realmente se separam. No cristianismo, a morte de Jesus não foi um acidente. Não foi uma tragédia repentina e muito menos uma derrota. Isso foi um plano de Deus preparado antes mesmo da criação do mundo. Um sacrifício que salvaria toda a humanidade. Nos evangelhos é uma história clara. Jesus foi preso, acusado sem culpa, espancado, torturado,
e crucificado durante o governo de Pôncio Pilatos, o governador romano, que mesmo sabendo que Jesus era inocente, foi forçado a ceder ao clamor do povo. Isso também não surpreendeu Jesus. Ele repetidamente disse aos seus discípulos que chegaria o dia em que ele sofreria, seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Ele sabia que esse era o motivo pelo qual veio, para tomar o castigo do pecado em nosso lugar. A história começa com a traição de Judas Iscariotes, que entregou Jesus em troca de 30 moedas de prata. A partir daí, Jesus foi levado aos sumos sacerdotes, que o acusaram de blasfêmia porque ele disse: "Ele é o Filho de Deus". Ele foi entregue a Pilatos, torturado, coroado com uma coroa de espinhos e forçado a carregar a cruz até o Gólgota, o lugar da morte. No meio do sofrimento, Jesus pronunciou palavras que ainda ressoam até hoje: "Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem". E antes de dar seu último suspiro, ele disse as palavras que completaram sua missão: "Está consumado, acabou. Está pago. O plano foi concluído. Na fé cristã, a morte de Jesus foi em nosso lugar. Ele carregou o pecado do mundo inteiro para nos dar um caminho para a salvação. Mas no Islã é dito assim: ele não foi morto, ele não foi crucificado, ele não morreu. Esta é a maior separação entre as duas crenças. De acordo com o Alcorão, eles não o mataram nem o crucificaram, mas apenas lhes pareceu assim. Isso sugere que parecia que Jesus foi crucificado, mas na verdade não foi ele. O Alcorão também diz que eles não mataram Jesus. Ele foi elevado ao céu por Deus. Para os muçulmanos, é impossível que Deus permita que um grande profeta morra de forma vergonhosa. De acordo com a fé islâmica, os profetas são protegidos por Deus. Por isso, Alá não permitiria que Isa, que é tão sagrado, fosse crucificado como um criminoso. Há muitas explicações na história do Islã sobre quem foi crucificado. Alguns dizem que foi Judas quem teve sua aparência transformada e foi ele quem foi crucificado. Outros dizem que era outra pessoa, não Jesus. Mas, no Islã, o ponto é claro: Jesus não morreu. Ele não foi crucificado e não ressuscitou porque ele não morreu. Além disso, o Islã não aceita o conceito de pecado original e expiação. Eles acreditam que não é necessário sacrifício para o perdão. A salvação vem através da fé, boas ações e arrependimento sincero. Por isso, no Islã, não há razão para Jesus morrer pelos pecados do mundo. Em vez disso, Deus o elevou vivo ao céu. Mas se ele não morreu segundo o Islã, isso significa que eles acreditam que ele também não ressuscitou? Essa é a próxima grande e ainda maior diferença. E é aí que entra outra pergunta muito importante. O que dizem as duas religiões sobre a ressurreição de Jesus? Número 5. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o acontecimento mais importante de toda a fé cristã. De acordo com a Bíblia, Jesus não permaneceu deitado no túmulo. No terceiro dia, após ser crucificado, ele ressuscitou, vivo, em movimento e vitorioso sobre a morte, o pecado e o poder do túmulo. E se realmente ele ressuscitou, isso significa que a promessa de vida eterna também é verdadeira e que a morte não tem a palavra final. Os 4 evangelhos mostram exatamente o que aconteceu. Bem cedo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e algumas mulheres foram ao túmulo. Mas quando chegaram lá, a grande pedra já havia sido removida e o corpo de Jesus não estava mais lá. O anjo apareceu e disse: "Não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como ele disse." As mulheres correram rapidamente para contar isso aos discípulos e logo depois o próprio Jesus apareceu. Primeiro para Maria Madalena, depois para os discípulos e depois para mais de 500 pessoas. Não era uma visão, não era imaginação, não era um símbolo. Eles tocaram em um corpo real. Ele mostrou feridas reais. Ele deixou que tocassem suas mãos e seu lado. Ele comeu com eles e disse a Tomé: "Olhe para as minhas mãos. Coloque sua mão no meu lado. Pare de duvidar e creia." Para os cristãos, isso é a prova de que ele é realmente o Filho de Deus. A ressurreição é o próprio selo de Deus que prova que tudo o que ele disse, tudo o que ele fez e tudo o que ele prometeu é verdade. Se não houvesse ressurreição,
a cruz seria apenas uma tragédia. Mas porque ele ressuscitou, a cruz se torna uma ponte para a vida eterna. Depois de ressuscitar, Jesus ficou 40 dias com seus discípulos, ensinando, preparando e explicando a missão deles. Depois disso, ele subiu ao céu, não como um mártir derrotado, mas como o grande rei que vive e reina para sempre. É nisso que os cristãos acreditam até hoje. Jesus está vivo. Ele ouve, ele intercede e ele vai voltar. No Islã, não há ressurreição. No Islã, o ensinamento é diferente. Segundo o Alcorão, Jesus não morreu. Por isso é impossível que ele tenha ressuscitado. Como não houve morte, não houve sepultamento e não houve luto. O Alcorão diz que ele não foi crucificado. O que as pessoas viram foi um engano ou uma ilusão. E em vez de morrer, Deus o elevou vivo ao céu. E ele está lá até agora, esperando o momento certo para voltar no último dia. Nessa perspectiva, como ele não morreu, também não há necessidade de ressuscitar do túmulo, por isso não há ressurreição no Islã. Mas os dois livros dizem a mesma coisa sobre o retorno de Jesus. É isso que vamos abordar a seguir. Número 6. A segunda vinda. Tanto cristãos quanto muçulmanos acreditam que Jesus voltará, mas é aí que terminam as semelhanças, porque a imagem do retorno dele é muito diferente nas duas religiões. Na fé cristã, o retorno de Jesus será grandioso. Ele não virá mais como um simples carpinteiro de Nazaré, nem como alguém que foi torturado e crucificado. No retorno final, ele aparecerá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com olhos que brilham como fogo e montado em um cavalo branco, símbolo de vitória e julgamento. O próprio Jesus disse: "Voltarei para levar vocês para onde eu estou." Isso não será um segredo, não será escondido. Todo olho verá, todo joelho se dobrará. E o livro do Apocalipse descreveu assim: "O céu se abriu e vi um cavalo branco, e quem o montava era chamado de Fiel e Verdadeiro, e em sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores." Este é o mesmo Jesus que uma vez foi rejeitado, zombado e crucificado. Ele voltará cheio de poder junto com o exército do céu. Ele não voltará para ser julgado, ele voltará como juiz. Ele não voltará para ser rejeitado, ele voltará para reinar. No seu retorno, o tempo como conhecemos chegará ao fim. Os mortos ressuscitarão, os livros do julgamento serão abertos, e toda a humanidade enfrentará a verdade. Ele virá para acabar com o mal e para recomeçar o mundo cheio de paz e justiça. Um reino sem lágrimas, sem morte, sem dor, sem escuridão. Um novo céu e uma nova terra. E ele reinará para sempre. Mas no Islã a história é diferente. Sim, Jesus voltará, mas não como Filho de Deus, não como Salvador e não como Rei. No Islã ele voltará como profeta, como servo de Alá, não como Deus a ser adorado. De acordo com os hadiths, considerados os relatos mais importantes sobre o profeta Muhammad, o retorno de Jesus será assim: nos últimos dias, enquanto o mundo estiver em caos, enquanto a guerra, o engano e a confusão se espalharem, e enquanto surgir o Dajjal, o falso Messias que enganará milhões, Jesus descerá do céu. Ele não descerá como rei, ele descerá como profeta muçulmano, um servo de Alá. Seguidor do Alcorão, a tradição diz que ele descerá perto de uma mesquita branca em Damasco, vestindo roupas simples, e no exato momento em que vir o Dajjal, este morrerá apenas com o sopro de Jesus. Depois, ele quebrará a cruz, símbolo não aceito pelo Islã, matará o porco, símbolo do que é proibido, e acabará com o pagamento do tributo religioso porque, segundo o Islã, haverá apenas uma religião no mundo inteiro, o Islã. Ele orará como muçulmano, viverá como muçulmano e julgará com justiça como um ser humano, não como Deus, e não como um rei. E quando sua missão terminar, ele morrerá como uma pessoa comum, será enterrado e aguardará o dia do juízo como todos os outros. No Islã, o retorno de Jesus não é para trazer salvação, mas para corrigir o erro de adorá-lo como Filho de Deus. De acordo com o Islã, ele voltará para mostrar que é apenas um profeta, não Deus, não Filho de Deus, e não parte de qualquer trindade, duas profecias, um só retorno.
mas missões opostas. Na fé cristã, ele voltará como rei, juiz e salvador. No Islã, ele voltará como um profeta fiel a Alá e terminará como um homem que também morrerá. E aqui entra uma conexão muito importante que poucos conhecem. Número 7, Espírito Santo. Depois da missão de Jesus aqui na Terra, ele prometeu que não deixaria seus seguidores sozinhos. Ele disse que alguém viria para ajudá-los, um companheiro que ensinaria, relembraria seus ensinamentos e os guiaria na verdade. Nos evangelhos, ele é chamado de diferentes nomes: o Consolador, o Ajudador e o Espírito da Verdade. Todos se referem à mesma pessoa. De acordo com o Evangelho de João, Jesus disse: Eu cuidarei de vocês, pedirei ao Pai, e ele lhes dará um Consolador que estará com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Aqui a promessa é clara. Alguém virá depois de Jesus, um guia que continuará sua obra. Cristianismo. O Consolador é o Espírito Santo para a fé cristã. O Consolador não é outro senão o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Trindade, crença cristã de que há um só Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois que Jesus subiu ao céu, essa promessa se cumpriu no livro de Atos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, um festival judaico, foi quando o Espírito Santo desceu pela primeira vez sobre os discípulos. Ele apareceu como línguas de fogo e deu a eles uma força, coragem e sabedoria extraordinárias para pregar o Evangelho em diferentes línguas. Desde então, o cristianismo acredita que o Espírito Santo é quem ajuda, guia e fortalece cada crente. Em outras palavras, o Espírito Santo é a presença de Deus no coração dos cristãos. No Islã, o Consolador é diferente, não é o Espírito Santo, mas sim Maomé. No Islã, a interpretação dos mesmos versículos é diferente. A palavra grega usada no Evangelho de João é paráclitos, que significa consolador, advogado ou ajudador. Mas alguns estudiosos muçulmanos acreditam que a palavra original era periclutos, que significa o louvado, exatamente o significado do nome Ahmad, um dos nomes do profeta Maomé. O profeta Maomé, o último profeta no Islã, é considerado por eles como o último mensageiro de Deus. De acordo com o Islã, o que Jesus disse sobre aquele que viria depois dele não era o Espírito Santo, mas sim uma pessoa, o mensageiro final que completaria e corrigiria as revelações anteriores de Deus. Isso se baseia na Surata 61 do Alcorão, onde é dito que Jesus declarou: Eu vos anuncio a vinda de um mensageiro depois de mim, cujo nome será Ahmad. Ahmad é outro nome para Maomé, o que significa o louvável. Por isso, para o Islã, o Consolador é Maomé. Ele não é divino, mas sim um profeta. Ele é quem Jesus mencionou como o futuro instrutor da verdade. O que é o Espírito Santo no Islã? No Islã, o Espírito Santo não é uma pessoa de Deus. Eles consideram o Espírito Santo como um anjo, geralmente Gabriel, Jibril, o mesmo anjo que trouxe a mensagem para Maria e para Maomé. Gabriel, Jibril, o principal anjo no Islã que traz a mensagem de Deus aos profetas. Maomé é o último profeta e trouxe a revelação final. O Alcorão, que segundo o Islã, corrigiu os erros que entraram no judaísmo e no cristianismo. As crenças são diferentes, mas ambas acreditam que alguém virá depois de Jesus no cristianismo. O Espírito Santo virá, o próprio Espírito de Deus. Ele é quem está com os cristãos até hoje. No Islã, Jesus se referia ao profeta Maomé, o último mensageiro de Deus. Ambos têm a mesma interpretação inicial, que alguém virá depois de Jesus. Mas as conclusões sobre quem é essa pessoa são completamente diferentes.